Meu nome é Thiago Serra, tenho 23 anos e o esporte que eu pratico é canoagem slalom. A canoagem slalom é uma modalidade praticada em corredeiras e o objetivo é você transpor os obstáculos, que são chamados de balizas, e no menor tempo possível, e dentre esse espaço você está aberto a cometer penalidades e o tempo final é somado a essas penalidades. Eu comecei no ano de 2009, por incentivo da minha avó, aqui no Parque da Rodoporto de Piracicaba. Eu tive uma pequena pausa no final de 2009, por causa da questão de escola e horário que não dava. E aí, logo no ano seguinte eu voltei e dali segui até hoje. A minha intenção desde o início era mais uma prática, porque não tinha muita perspectiva futura. E aí, com as competições, desenvolvendo esse intuito de competir, de querer ganhar, e aí acabou se tornando mais profissional, né? Que você busca treinar mais, busca melhores equipamentos e vai buscando essa evolução. O que mais me atraiu foi esse contato com a natureza de primeira, assim, e posteriormente, quando você começa a subir o nível de treino, começa a subir, você passa de remar numa água parada, que a gente chama uma lagoa, onde se faz iniciação, e começa a ter contato com as corredeiras. E quando você começa a ter contato com as corredeiras, aí a adrenalina aumenta, os desafios aumentam, então fica muito mais motivador você buscar treinar, buscar melhorar. Hoje, olhando os lugares que eu já passei e os benefícios que o esporte me trouxe, com certeza eu não conseguiria sem o esporte, ou talvez demoraria muito mais. Então o esporte foi um atalho para conseguir conhecer outros países, por exemplo. Quando eu comecei, a gente sempre sonha em conhecer alguns lugares que a gente vê, às vezes, na televisão, ver outros praticantes em outros lugares, e quando você menos espera, o esporte me levou até lá, entendeu? Sou a Camila Serra, sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Tenho 24 anos, sou graduada em Ciências do Esporte pela Unicamp. Eu sempre fui muito ligada ao esporte, sempre gostei muito de praticar, sempre fui muito incentivada pela minha família. Passei por 500 modalidades esportivas, basquete, vôlei, futsal, natação, karatê, enfim, várias. Mas aí eu fui parar na canoagem um belo dia, a minha avó passeando pelo parque, viu a modalidade e tal, perguntou sobre as aulas, e eu e meu irmão, Thiago Serra, que hoje é atleta profissional, iniciamos a prática. Então, aula vai, aula vem, ele continuou e eu precisei me afastar por um período para ir fazer alguns cursos, e também aí já ingressei na graduação, e dentro da graduação surgiu a oportunidade de começar a estudar o slalom. Então, uma iniciação científica começou a ser desenvolvida com a canoagem e o contato com a Associação de Canoagem de Piracicaba voltou. Nesse período de contato com a associação, foi o momento que eu recebi um convite para participar de cursos preparatórios para arbitragem, focando o Rio 2016. Parecia algo que era tão distante, que não ia chegar, e acabou gerando frutos aí e oportunidades que me permitiram estar nos Jogos, né, no Rio 2016, e me tornar uma árbitra internacional. Você conviver com culturas diferentes, com hábitos diferentes, é muito interessante, é bem bacana, assim. Então isso foi interessante para eu desenvolver algumas outras habilidades na comunicação, e desenvolver valores também. Você vai vivendo algumas situações que vão te permitindo desenvolver valores e que depois você acaba trazendo para o seu dia a dia, acaba trazendo para a associação, para os clubes, que foi onde tudo começou. Eu acho que o que me manteve na canoagem slalom foi essa questão do ambiente que ela é praticado. Então sempre a gente está conhecendo lugares que não são assim turísticos, que as pessoas não vão lá, hoje eu vou para tal lugar, para esse rio. E são lugares assim um pouco peculiares às vezes. Esse ponto de ser na natureza, ser algo mais descontraído, e a atmosfera, a amizade, as amizades que me fortaleceram e que me fizeram ficar. Não sei se foi a recepção, não sei se foi o estilo das pessoas, que são muito parecido com o meu, mas esse jeito de olhar para as coisas diferente, tentar desenvolver algo legal, algo que gere para a sociedade um retorno muito bacana. Eu acredito que o esporte, ele é
Pode parecer clichê, mas ele é uma porta, cara, para se formar um cidadão de bem. E não só um cidadão de bem, mas um cidadão com personalidade, um cidadão que consegue lidar mais com as suas frustrações, porque o esporte são de altos e baixos, então você aprende a lidar com essa parte de perder e ganhar, respeitar o adversário, fazer o jogo limpo, ainda mais a canoagem que está num meio natural, você tem que respeitar a natureza, entendeu? Você aprende muito mais do que o simples remar, você aprende a respeitar a natureza, o seu adversário, o ambiente que você está convivendo. Então, acho que o esporte em si, qualquer modalidade, ela ensina muito isso, a lidar com essas emoções também, que é uma parte importante na vida. Apesar da canoagem ser um esporte individual, você entrar ali no barco, estar sozinho, ou no máximo com um parceiro, dependendo da categoria, para tudo acontecer na canoagem é necessário um envolvimento muito grande. Às vezes não é eu que faço acontecer, não é outra pessoa, é um grupo. Ali já tem uma relação em sociedade. A canoagem, qualquer outro esporte também. Isso ensina muito. E acho que esse é o maior valor que o esporte pode transmitir. Esse convívio vai te mostrando que você não está sozinho, que você precisa aprender a conviver em grupo, em sociedade, e estar com esse contato, estar com essa relação bem afiada, para você conseguir viver bem em qualquer aspecto da sua vida. Aspecto profissional, quando você está numa empresa, você tem que aprender a lidar, a ter responsabilidade, a conviver, a precisar de um outro, a precisar de uma outra ideia. Apesar de grandes modalidades ser individual, para tudo aquilo acontecer tem que ter um coletivo. Você não treina sozinho, geralmente você nunca treina sozinho, você tem um técnico, então você tem que respeitar a ideia dele. E querendo ou não, o esporte acaba sendo um reflexo da sociedade também. Então você acaba desenvolvendo isso, levando isso para a sua vida. E a vida acaba se tornando muito mais tranquila, muito mais harmoniosa. Aqui dentro, muitas pessoas se desenvolveram e hoje estão em diversas profissões, mas que a amizade e o que o esporte traz com ele, porque o esporte, a prática por si só, a gente pode falar, traz benefícios para a saúde, traz benefícios mentais e tal, mas o esporte ele tem uma potência muito grande, uma potência de trazer uma pessoa de uma realidade para outra, uma pessoa que já estava fadada talvez a algum tipo de fracasso, e ela observar que por esse outro caminho, nesses diálogos que a gente tem no dia a dia, nas situações, então eu preciso ajudar o meu amigo com os equipamentos, preciso ajudar meus professores, o comportamento, enfim, ele traz diversos significados. Por isso que o esporte ele é um transformador social, desde que ele seja trabalhado de uma maneira especial. Mas vale ressaltar que o esporte por si só, ele não vai ser um transformador social. Porque a gente sabe que tem muita coisa por trás do esporte também, que é ilegal, que não é legal também. Por exemplo, o doping, a desonestidade, o querer ganhar a qualquer custo. Isso também não é legal. Isso também está embutido no esporte. Então, nós precisamos de agentes bem formados, bem estruturados, embasados teoricamente, para que eles possam passar da melhor maneira o que o esporte tem de bom e alertar o que ele também pode trazer de ruim. Então, essa é a sacada, essa é a chave, o ponto-chave. O ponto de saber qual é o caminho que o esporte tem que percorrer para ele ser um transformador social. O esporte em si, ele imita a vida. Então a gente tem que aprender a perder, a gente tem que aprender a ganhar, tem que ser humilde o suficiente, porque tem muita gente que sabe um pouco mais que a gente, mas também tem que ter vontade de ensinar, de passar para frente, porque eu acho que a cada dia você vai aprendendo um pouquinho mais. E esse um pouquinho mais que você tem, você pode passar para as pessoas que estão chegando. Então, esse imitar da vida que o esporte traz, ele colabora muito para a formação de cidadão. Eu tenho direitos e eu tenho deveres. Então, aqui dentro da associação, a gente vivencia isso todo dia. Então, eu tenho o direito de treinar, mas eu também tenho o dever de manter a associação organizada, porque outras pessoas virão. Eu preciso manter um equipamento adequado, porque outras pessoas utilizarão aquilo. Então, é interessante isso. Porque a gente, quando olha para o esporte, às vezes olha de uma maneira superficial
parece que são coisas mecânicas, mas que tem toda uma, digamos que por trás desse espetáculo, chamado competição, esporte, atleta, técnico, a gente tem tantas outras coisas que colaboram para um desenvolver do mundo mesmo, assim, mais honesto, mais assim, com sabedoria. Eu sei perder, eu sei ganhar, eu sei colaborar para que os meus amigos também vivenciem a vitória, sei apoiar quando eles perdem. É bem interessante esse ponto de vista. Pós-jogos, pós-prova, pós-abertura, pós toda aquela atmosfera, um 6º lugar para o Brasil, numa prova que a gente não era tão tradicional. Então, assim, foi muito interessante. Depois desse momento de confraternização, passou a prova, teve um bate-papo, homenagens, etc. E nós ganhamos alguns presentes, algumas lembranças dos jogos. Então, essa aqui foi uma medalha que a gente ganhou da Federação Internacional de Canoagem, uma medalha para os árbitros, então foi bem bacana, bem bonita. E também a gente ganhou um do Comitê Internacional, do COB, uma lembrança também, uma medalha dos Jogos. Eu olho para essas medalhas e já vem um turbilhão de lembranças, momentos que eu pude viver com amigos, com pessoas queridas, com parte da minha família, que era o Thiago também. Então a gente vai carregar uma bagagem que o esporte nos permitiu. Então, e de quebra nos proporcionou tantas outras coisas que, enfim, muito interessantes. Para a vida toda. Para a vida toda.